E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para o Manual do Vini. E esse vídeo eu vou falar de uma vez por todas, né, um dos pensamentos que eu tenho sobre homens. Então nesse vídeo aqui você vai ver uma ideia que talvez você nunca tenha visto em nenhum vídeo aqui do YouTube. Então é uma teoria minha, pode ser que outras pessoas já tenham pensado, né, transparecido de forma parecida com essa minha ideia. Mas eu vou explicar um pouco sobre comportamentos femininos e comportamentos masculinos. E aí eu vou abrir aqui o tema com uma frase, né, da série do adolescente que era 80% das mulheres vão se apaixonar por 20% dos homens. Adam, peraí, o meu cérebro não tá processando tudo isso. Eu não sei do que você tá falando. Me explica. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. E aí eu vou falar um pouco sobre essa esfera masculina, né, do porquê que os homens são como são, e eu vou explicar um pouco também sobre o que atualmente os jovens, né, as pessoas chamam como Red Pill. E eu vou falar para vocês que esse movimento de Red Pill ele existe há muito mais tempo do que a própria nomenclatura. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa para a gente explicar a questão do 80% das mulheres vão se apaixonar por 20% dos homens. Eu não sou nenhum especialista, não sou psicólogo, mas eu trago aqui algumas reflexões e estudos que eu fui fazendo ao longo da minha vida e percepções desde a infância, né? Isso foi um cara que sofreu muito bullying, então a série Adolescência reflete muito sobre coisas que eu possa ter sentido na adolescência, embora eu não tinha a mesma reação do personagem principal. Então, se você não viu a série, recomendo que veja, muito boa. Mas o personagem, a princípio, é um personagem agressivo. Então, não vou dar spoiler sobre a série, mas eu vou dizer só algumas características. O personagem é um personagem agressivo, né? É um rapaz que sofria bullying muito agressivo. Eu era o contrário. Eu sofria bullying, mas eu era um cara muito divertido. E mesmo assim eu era ignorado por mulheres. Por mulheres, por garotas, eu era extremamente ignorado e sofria bullying pesado ali com os outros caras, né? Os caras me batiam, me judiavam ali. E isso não me fez ter ódio de mulher, isso não me fez ter ódio das pessoas, eu só entendia isso e aceitava. E com o passar do tempo fui amadurecendo esse lado. E sempre fui criado com valores e princípios. Então, desde o início da minha vida, meu pai e minha avó sempre me deu princípios ali, valores no qual eu pudesse me apoiar. Então, eu sabia o que eu desejava numa mulher, numa menina. Eu sabia o que eu deveria fazer como um bom homem, né? Como um bom rapaz ali. Então, tudo aquilo que me trazia elogios dos mais velhos era um caminho correto. Eram coisas que eu gostaria de permanecer fazendo porque eu via que os mais velhos me apoiavam naqueles comportamentos. E geralmente os mais jovens me reprovavam, né? Mas eu sempre confiei no que os mais velhos tinham para me dizer, porque os mais velhos me dava comida, me dava tudo, né? Então eu fui criado pelos meus pais, né? Não pelos meus amigos. Então eu sempre criei isso, esse costume. E agora, né, meados aí da década de 20, vamos dizer assim, né, em 2020, tivemos um estouro, né, dessa nomenclatura dita como Red Pill, né? Então, o que são os Red Pills aí na internet? Eu não vou entrar em detalhes fundamentalistas sobre esse movimento, mas eu vou explicar o que eu imagino que seja, tá? Embora eu imagino que eu tenha o meu comportamento, mas isso não é porque pessoas na internet descreveram elas, como eu acabei de dizer. Eu acho que essa minha história do meu comportamento, minha forma de ser, vem muito mais da origem da minha criação, dos meus pais ali, da minha avó, do que de fato movimentos de internet. Eu acho que isso não existe. E a verdade é que sobre os 80% das mulheres, né? Esse movimento Red Pill fala sobre os alfas, né? Então tem ali nomenclaturas sobre os alfas, os betas e os sigmas, né? Então basicamente os alfas são esses 20% dos homens. Então considerando hoje a população brasileira, né? Eu vou descartar aí os mais velhos, né? As crianças, vou pegar só adultos e jovens, né? Adolescentes. Então no Brasil a gente tem uma conta aí bem semelhante, tá? Temos aí aproximadamente 104 milhões de mulheres entre 18 a 40 anos e aproximadamente 98 milhões de homens entre 18 e 40 anos. São dados aproximados do IBGE, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Que 80% dessas mulheres vão se apaixonar somente por 20% desses homens. Então, eu considerei aqui só homens jovens e adultos, né? Não estou considerando idosos nem crianças. Então, isso explica muito sobre o que a Red Pill chama de os alfas. Então, os alfas são essas pessoas, né, esses homens com esse estereótipo tóxico, essa brutalidade, aquele ar de homem bruto, homem
maloca ali, o cara poderoso, né? E não sei dizer por que esses traços são tão atraentes para mulheres. Talvez por conta desse posicionamento, né, masculino, e gera esse incômodo social. Mas eu tenho observado que muitos do que as comunidades femininas ditam como os heterotops, né, são de fato esses alfas, são de fato esses homens que muitas das mulheres gostam, né? E são taxados assim como os heterotops, né? E aí o que sobra dos nossos 80, né, dos outros 80% de homens, você tem ali uma grande camada, né, social, uma grande espessa quantidade de pessoas que são aí apelidados, né, pelas gírias da internet como gados. São os homens gados ali, aqueles caras que bajulam mulheres. Então eu ousaria dizer que talvez, sei lá, 60% desses 80% que sobrou, né? Então desses 80%, 60% ali são esses caras, que são aqueles caras ali bajuladores de internet. A mulher vai lá e posta uma foto de biquíni, o cara vai lá e, linda, você é muito gostosa. Na ilusão de, será que ele acha que na mente dele uma mulher com 1 milhão de seguidores vai virar lá pro Instagram e falar assim, nossa, olha esse aqui, senhor Geraldo Antônio, falou que eu sou gostosa, eu acho que eu vou ligar pra ele aqui hoje. Cara, isso não existe, sabe? É o cúmulo da... Enfim, eu não sei o que leva um homem a ter atos desses na internet, né? Mas tem muitos, né? Afinal de contas, a gente tem um crescimento absurdo, né? Em prostituição digital, em OnlyFans e outros, porque homens sustentam isso, né? São os mesmos homens patéticos, que aí são ditos como os betas, que sustentam isso. E aí talvez a gente tenha ali 20% ou até menos que 20%, que é dito como os homens sigmas, que são esses homens aí que basicamente sofreram e aprenderam na vida, né? Eles não orientam a paixão deles por mulheres ou por outras coisas, e sim pelos seus valores e seus verdadeiros princípios. É isso que mantém eles felizes. Então não é qualquer mulher que vai tirar a atenção de um cara desse. E eu diria que desses 20%, somente 9% que são ali os verdadeiros sigmas, né? Que são homens que realmente não estão preocupados com o que a internet está falando, não está preocupado com a vida alheia, não está preocupado com fofoca, não está preocupado com mulher seminua de OnlyFans, não está preocupado em bajular mulheres, está preocupado só no crescimento dele ali e naquele modo caverna de tentar se isolar para crescer. Então a gente tem ali desses 20%, ainda tem ali, eu diria uns 11%, né, que são esses homens que se dizem red pill, mas na verdade eles têm um estereótipo ali machista, enrustido, né, com umas atitudes contra feministas, e aí feministas contra os alfas, e os alfas não estão nem aí para elas, e aí você começa a ver um certo movimento social, e aí você começa a ver que isso está em tudo, cara. Isso está em tudo, está no trabalho, está na escola, está em todos os lugares, porque é isso que tem acontecido na sociedade. Então eu estou falando uma percepção real atual, baseada em conteúdos de rede social, em pesquisas, em outros especialistas falando sobre, alguns psicólogos, até psicanalistas, né, explicando sobre isso. Então, eu de verdade não sei a resposta do porquê que homens ditos como os esculhambados, né, os arrogantes, os heterotops, são de fato atraentes. Na verdade, eu não sei. Se tiver alguma mulher vendo esse conteúdo, que me responda, né? Estarei totalmente aberto aí a ouvir a resposta de vocês. E de fato, como eu disse, você tem ali aqueles homens que não atingiram esse ápice ainda de plenitude, né? São homens que hoje na sociedade estão perdidos, ou parecem estar perdidos. Você vê ali o Instagram do cara, o cara segue pelo menos 80 mulheres diferentes, seminuas, e cara, não agrega nada pra ele, e ele ainda tem a ilusão de ir lá e comentar, nossa, você é linda. Cara, a preço de quê, entende? E cada vez que passa, essas coisas têm ficado cada vez mais sem filtros. Então, comentários do tipo, como você é linda, tem sido minoria. Comentários mais agressivos têm sido a maioria, né? E justamente por esses caras que não são os atraentes, mas também não são os que buscam melhorar, né? E aí você tem esse grande limbo. E dos 20% ali que seriam os sigmas, né? Que são homens verdadeiramente ali formais, tranquilos, casados, muitos deles, né? Ali vivem uma vida ali tranquila, aquela vida de ambição, é a vida
invisível, né, hoje em dia nas redes sociais. E esses homens ainda têm ali entre eles uma minoria que de fato são assim, porque são. Não é porque uma internet lançou uma modinha em rede social e aderiram, né? Porque os caras são assim desde sempre, né? Então o meu exemplo que eu citei, né, fui criado aí roots mesmo, apanhei pra caramba do meu pai, da minha avó também. E é isso, cara. E tive ali a minha educação cristã e segui os meus princípios, os meus valores, e nem por isso eu sou preconceituoso, eu xingo as pessoas, ou sei lá o quê. Óbvio que eu tenho a minha forma de pensar, afinal de contas esse é o manual do Vini, né? Eu estou falando a minha forma de pensar. Mas de fato eu quero dizer para vocês que há sim uma minoria de homens que ainda prestam, né, no ponto de vista das mulheres. Mas o problema é que eu não sei explicar por que essa grande maioria das mulheres se preocupam com a minoria de homens bons, né? E aí tem a eterna guerra de gêneros, né, na internet. A gente está vivendo uma eterna guerra de valores e de gêneros. Então, mulheres de um lado contra homens de outro. Então, homens questionam valores femininos e mulheres atacam esses valores, né? Então, enfim, eu acho que falta ali sim um equilíbrio. E o que eu venho trazer essa reflexão é que se você é homem e está vendo esse vídeo e gostaria de entender mais, cara, busque ser melhor. Não busque aprovação alheia. Eu sei que isso é papo de coach aí, tem 40 mil caras contando esses papos fiados na internet, mas enfim, a verdade é que só você sabe da sua vida e se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor, não com as 1000 pessoas que te seguem no Instagram, entende? Então, de fato, eu estou fazendo esse vídeo, mas nem sei se muitas pessoas verão, né? Não sei se vai ser 1 milhão de pessoas, se vai ser 10, se vai ser uma. A verdade é que eu tenho um plano, que é o plano desse meu canal, de criar conteúdos até, sei lá quando, né, Deus me permitir, para que meus futuros filhos ou meus futuros descendentes vejam quem de fato eu fui e aproveitar, né, que essa nossa era de tecnologia ela não irá morrer tão cedo, eu espero que não, né, a menos que ocorra uma guerra nuclear, mas eu espero que de fato esses conteúdos fiquem armazenados para que meus futuros netos e meus filhos vejam e falem, caraca, esse aí foi o meu pai, velho, esse aí foi o meu avô. E olha a forma que ele pensava, olha o que ele dizia. Então, se algum dia eu não estiver mais aqui, não tem problema, porque meus filhos terão os meus conteúdos aqui, no qual eu estou mostrando e explicando mais sobre a vida e sobre o que de fato é a masculinidade e ser homem. Então seja um verdadeiro sigma, cara. Honre os seus princípios, honre a sua crença, não se entregue para qualquer mulher por aí. Saiba escolher bem a pessoa com quem você se envolve, se respeite, porque se você é um cara de respeito, você não deve receber menos do que o que você já é, entende? Então busque sempre melhorar, busque ser essa pessoa. E não porque a internet diz isso, não porque pessoas criaram um grupo na internet para isso. Seja natural, seja você mesmo, entende? Pratique seu esporte, alimente bem, seja melhor a cada dia, cara. Porque isso é para você, não é para os outros. Então, quando você estiver no seu melhor estado, as mulheres, as pessoas vão se interessar por você, isso é natural. Mas não faça isso pensando em que elas vão se interessar. Faça isso pensando em você. Então essa foi minha conclusão do tema. Então espero que você, se você chegou até aqui, né, comenta aí, fala se você é mulher, né, me explica aí por que mulheres tendem a gostar desses homens heterotops, né? E se você é homem, me fala se você já parou para refletir seus atos ou se você tá nesse caminho ou se você é só mais um cara que tá bajulando mulheres aí no Instagram e no TikTok por aí, né? Mulheres que você nem conhece, talvez nunca vai conhecer, enquanto aquela que tá ali no seu dia a dia tem a mínima chance ali de você ter uma relação com ela, verdadeiramente uma mulher simples. Não tem um corpo da moda, não tem coisas da moda. Talvez ela é tão simples ali que você nem perceba. Mas, de fato, talvez essa mulher que mereça a sua atenção. Enfim, esse é mais um vídeo pro Manual do Vini. Espero que você goste. Comenta aí, né? Deixa o seu like. Eu não estou fazendo esse vídeo para que pessoas vejam, né? Eu estou fazendo esse vídeo para que meus futuros descendentes vejam. Então, possivelmente, eu acho que eu nem devo responder tantos comentários assim, mas eu vou ler. Se comentarem, eu irei ler, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Esse é mais um pro Manual do Vini. Valeu!